Galera, hoje é dia de Fluminense jogar pela Libertadores, valendo vaga na semifinal para enfrentar a equipe do Internacional. O Fluminense que venceu no Maracanã a equipe do Olímpia por 2-0 e tem a vantagem de 2 gols à frente, pode perder até por 1-0, que mesmo assim a equipe tricolor se classifica para a semifinal da Libertadores. Lembrando, né, se tivemos aí a equipe do Fluminense Internacional nas semifinais, já teremos aí uma equipe brasileira finalista de Libertadores. Mais uma vez, seria a quinta final seguida com equipes brasileiras, galera. E vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo, né, entre a equipe do Olímpia e do Fluminense. Link vai estar na descrição, galera. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Paraguai, Eugênio. É simples, Raul. Estamos de volta aqui em Assunção. Não só essa eliminação do ano passado com o Abel Braga, como também a eliminação de 2013 com o mesmo Abel Braga, quando o Olímpia foi vice-campeão da Libertadores, nessa mesma fase. Também o Fluminense perdendo o jogo, 2-0. Ali não precisou de pênalti, né? Com o resultado já foi suficiente para que o Fluminense fosse eliminado. E tem uma outra eliminação recente aqui também, que não foi para o Olímpia, foi para o Libertad, em 2011, recente, em termos recentes, né? Mas em 2011 o Fluminense também caiu na Libertadores aqui, o Fluminense não classificou ainda em Libertadores, jogando fora de casa no mata-mata. E especialmente o estádio Defensores del Chaco é um estádio que traz recordações negativas para o Fluminense, porque ele chega com vantagem. E você colocou, as circunstâncias eram diferentes, mais ou menos, porque era uma fase preliminar, mas era também para o continua, como agora. E ali acabou aquela Libertadores do Fluminense muito cedo. O Olímpia depois não conseguiu ter sucesso adiante na competição. Mas acho que tem uma questão muito importante em relação ao jogo do ano passado e ao jogo de agora. Naquela ocasião, o Olímpia teve 62% da posse de bola. O time do Abel Braga deu a bola ao Olímpia. Permitiu ao Olímpia impor o seu estilo. Ele foi crescendo no jogo, fez 1-0 no primeiro tempo, fez 2-0 no segundo tempo e nos pênaltis acabou conquistando a classificação. Basicamente o mesmo tinha acontecido lá em 2013, o Olímpia com a bola. A outra similaridade, questão de arbitragem. Ano passado, o chileno Roberto Tobar anulou um gol legalíssimo. Logo no início do jogo, gol marcado pelo David Braz. A bola bate aqui no peito do David Braz, o árbitro diz que foi mão. Não tinha VAR, hoje tem VAR. Lá atrás, em 2013, foi marcado um pênalti do Digão em cima do Bareiro. Um pênalti pra lá de discutível, que foi justamente o pênalti do segundo gol. Naquela ocasião, 2 gols de bola parada marcados ambos pelo Salgueiro, Juan Manuel Salgueiro, atacante uruguaio. Mas a história precisa ser diferente para o Fluminense dessa vez. E é em função disso que o Fluminense tem uma arma poderosa, que foi o seu grande herói na fase de oitavas de final. Um herói improvável, um lateral direito. O Samuel Xavier fez gols decisivos, tanto na Argentina, em Buenos Aires, contra o Argentinos Júnior, como também no Maracanã. Apareceu e resolveu. É o Samuel Xavier que a gente traz agora no Sport Center, falando sobre a preparação para esse jogo e o que o Fluminense deve fazer para chegar à semifinal da Libertadores. Preparação muito boa, né, para essa partida. A equipe bem focada, sabemos da importância do jogo. Um jogo extremamente difícil, o estádio lotado, mas nossa equipe está preparada, né, para enfrentar as dificuldades, fazer um bom jogo, conseguir essa classificação para o Rio. A gente em busca da semifinal aí, que é o que o time tá querendo, diretoria, o torcedor. Nós vamos dar o nosso máximo aí em busca dessa classificação. O histórico do Flusão em mata-matas de Copa Libertadores em 2008 foi vice, passou pertinho, perdeu nos pênaltis para a LDU. 2011, oitavas de final, perdeu para o Libertad, parou nas quartas em 12 contra o Boca Juniors. Em 13 anos seguinte, na mesma fase, parou para o Olímpia, o adversário de logo mais 2021, nas mesmas quartas de final. Para o Barcelona de Guayaquil e agora 23, Mari Breler está a um passo da semi, a um passo do semi-paraíso. Time encaixadinho, o treinador é o da seleção, a final vai ser no Maracanã. O torcedor do Fluminense, muitos deles estão naquela, é agora ou nunca.
Então, mas o torcedor do Fluminense é calejado também, né, Plihal? A gente percebe que o teto do Fluminense nas últimas Libertadores tem sido as quartas de final. No ano passado até caiu muito precipitadamente, não chegou nem à fase de grupos. Então, por tudo isso, o torcedor tricolor sabe que hoje vai ser uma batalha em Assunção. O Fluminense vai ter de se superar, porque há uma mobilização muito grande em torno do Olímpia. O Olímpia que faz a segunda melhor campanha da fase de grupos, tem troca de técnico, sai Diego Aguirre, entra Tique Arce, e o Arce conseguiu retomar esse espírito dos caras, de mostrar Mesmo o a Olímpia camisa tendo que feito a eles... segunda melhor campanha, né, da primeira fase. Sim, no Campeonato Paraguai. É que no Campeonato Paraguai foi um desastre. Mal. Então, por tudo isso, o Tique Arce teve o mérito de conseguir retomar e implementar essa mentalidade, e é um Olímpia que olha muito para a sua história, que olha muito para a camisa, e de fato, em Libertadores, o Olímpia tem mais história, mais camisa, mais glórias do que o Fluminense. Mas hoje, tecnicamente, o Fluminense já provou que é melhor no primeiro jogo, e se tiver a cabeça no lugar, tem tudo para confirmar essa classificação. Eugênio, o Fernando Diniz já providenciou uma plaquinha, é proibido cruzar para os seus jogadores ficarem vendo o tempo todo? Eu acho que a plaquinha do Diniz, não só para o jogo de hoje, o Plihal, mas para quase todos os jogos do Fluminense é o seguinte: é proibido deixar o adversário jogar. Quem joga é o Fluminense. Essa é a característica da equipe, né? Se a gente pegar aí, o Fluminense lidera, ou se não o lidera, está ali entre os 2, 3 primeiros em termos de posse de bola, em praticamente todas as competições que participa, né? É assim na Libertadores. Entre os times classificados para as quartas de final, é o time com mais posse de bola, né? Ele só perde na média geral para o Flamengo. Flamengo que foi eliminado pela Olímpia, né, na fase anterior. Bem, é assim no Campeonato Brasileiro, o Fluminense também é um dos primeiros em posse de bola. É um time, a gente sabe, a característica do futebol do Diniz, que gosta de ter a bola ele consigo, para impedir que o adversário trabalhe. E aí, se o adversário não tem a bola, o adversário não cruza. É basicamente essa a matemática, né? Deixar o mínimo possível a bola com o Olímpia, para que o Olímpia não consiga gerar a situação do cruzamento. Porque o cara não cruza lá de trás, né? Ele tem que chegar perto da área para conseguir o cruzamento. E nisso, duas questões importantes para o jogo de hoje, né? O Olímpia é o time, em termos percentuais, se a gente dividir, né, o ataque entre direita, meio e esquerda, é o time percentualmente que mais ataca pela direita. Então, uma atenção especial com o lado esquerdo da defesa do Fluminense. 45% dos toques de bola do Olímpia no campo de ataque são pelo lado direito. O Fluminense também é assim. O Fluminense tem 43%. São times que jogam pouco pela faixa central. Então a marcação do Fluminense, pensando em marcar o Olímpia, tem que dar uma prioridade para o lado esquerdo. E essa é uma questão, né? Porque o Felipe Melo, se o Fluminense jogar no campo de ataque, o Felipe Melo é um zagueiro lento. Muitas vezes chega atrasado. Se for na correria de contra-ataque, ele chega atrasado com o atacante adversário e às vezes acaba tendo alguma dificuldade, leva um cartão, faz uma falta um pouco mais dura. Esse é um problema para o Fluminense. E outra questão levantada aqui para os companheiros. O presidente do Olímpia, o Miguel Cardona, deu uma declaração no seguinte sentido: se deixarem a gente fazer o primeiro gol, vai ficar impossível de segurar o Olímpia e sua torcida. E a estatística mostra que nessa Libertadores, o Olímpia, em 4 jogos como mandante, em 3 desses 4 jogos, ele fez um gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Essa é uma questão que o Fluminense precisa tomar muito cuidado. Não deixar o Olímpia, embalado pela sua torcida, começar o jogo de forma tão forte que lhe permita fazer um gol. Porque aí a diferença é mínima e tem o resto do jogo inteiro para tentar o 2-0, que leva a disputa, no mínimo, para os pênaltis. Mari, muitas vezes você tenta segurar o adversário, você sabe dessa marca do adversário, de ir em casa impor um ritmo muito forte no início. Bola ali uma estratégia, mas não funciona. Qual seria a sua para segurar o Olímpia hoje, nesses primeiros 15 minutos? Corinthians que o diga, né? Agora, muito recente. Bom, tô com o Eugênio, assim. Primeira coisa é a possibilidade de não entrar com os 4 atacantes, né? Justamente porque, além de ser na casa do adversário... Um Alexandre ali no meio vai bem, né? E eu acho que passa muito mais por ser essa fase na casa do adversário do que por um conforto com 2-0. Porque o 2-0 não é tanto segurança, é mais a confiança do resultado, né? Então, acho que o Diniz, ele tem todo esse estudo, com certeza, sua comissão, que o Eugênio trouxe pra gente.
Se esse jogo ele fosse lá naquela fase de maio, que o Fluminense ficou 5 jogos seguidos sem conseguir vencer, seria muito pior. O Fluminense está em outro momento agora, é uma derrota nas últimas 8 partidas, então tem tudo para manter pelo menos o mesmo domínio ali de segurança que teve no jogo de ida, que liderou as principais porcentagens, enfim, do confronto. Mas é isso, 4 atacantes não tem condições. Precisa fortalecer o meio ali e aí tem muita qualidade do meio para frente. E o Olímpia é um time muito resiliente, é um time que consegue aguentar bastante nas cordas até dar uma resposta. Contra o Flamengo, por exemplo... Emocionalmente forte também, né? Muito. Porque tomou no agregado o 2-0 do Flamengo, né? Exato. O Flamengo sai à frente com o gol do Bruno Henrique, o Flamengo dava sinais de que poderia até passar com facilidade e o Olímpia reagiu na partida, empurrado pelo torcedor. Então, é um time que, nesse ponto, né, e o Eugênio até citou a força pelo lado direito, o Alejandro Silva é um lateral que tem liberdade para ir para o apoio. O Arce era um lateral direito, um dos grandes laterais da história do futebol paraguaio e sabe, dá muita liberdade ali para o time avançar, então consegue criar muitas jogadas e tem Diogo Barbosa atuando pela esquerda. Então o Alexander seria uma boa até para ajudar na marcação desse lado direito de ataque do Olímpia. Defensor del Chaco, estive lá algumas vezes, uma vez vi Cabanhas acabar com a seleção brasileira. É um estádio à moda antiga, anos 80 mesmo, Copa Libertadores. Muita gente tem trauma com esse cara aí, Salvador Cabanhas. Muita gente que costuma vestir preto e vermelho, né? Exato. O Eugênio ia completar com alguma coisa, né, Eugênio? Sim, o Breler falava do Alejandro Silva, né, que vem jogando como lateral direito, ele não é de origem um lateral direito, vem sendo colocado ali. É uma possibilidade para hoje, a imprensa paraguaia vem já especulando isso há algum tempo, que ele jogue numa segunda linha, mais avançado, com a entrada do Salazar como lateral, mais defensivo, e o Alejandro Silva tendo liberdade para jogar pelo lado direito de ataque, porque ele tecnicamente é um dos melhores jogadores da equipe, né? Um jogador experiente, rodado, participou, por exemplo, daquela campanha do vice-campeonato de 2013. E é um jogador também especialista na bola parada. O Olímpia é o time com mais gols em bola parada nessa Libertadores. 5 gols em bola parada. E ele bate aquela falta da intermediária para alguém dar uma desviada de cabeça. Então, é uma das possibilidades de mudança do Olímpia hoje. Entrar com o Alejandro Silva mais aberto, mais à frente com o Salazar de lateral. Deve ter a mudança também da entrada do Saul Salcedo na zaga. E ele tem o Derlis Gonzalez, que tecnicamente é o melhor jogador de meio para frente, que não está pronto para 90 minutos, mas para 45 deve jogar. Não se sabe se começa jogando e sai no intervalo, ou se entraria no intervalo para um calor final. O Derlis Gonzalez, tecnicamente, embora no Santos não tenha sido aquele jogador que se imaginava, aqui no Olímpia ele tecnicamente é o principal jogador. São alternativas que tem o Arce, além do Bruera, que foi o cara que acabou com o Flamengo, né, quando entrou no segundo tempo do jogo aqui das oitavas de final. O atacante argentino muito alto, que na bola aérea e no pivô é muito forte. O Derlis não teve... não foi de todo mal a passagem dele pelo Santos, não. Ele teve bons momentos, principalmente no começo. Depois ele caiu, ele desceu um pouquinho a ladeira. A gente tem a mania, nos tempos atuais, de sempre eleger a melhor banda de todos os tempos da última semana, né? Mas acho que não há dúvida de que o jogo de hoje é o mais importante da carreira do Fernando Diniz até hoje. Eu acho também o jogo mais importante, né? E assim... Não tem como você chegar, na minha opinião, o Fluminense é favorito, né? Na minha opinião, o Fluminense não vai dar o mesmo vacilo do que o Flamengo, porque o Flamengo é aquilo ali, você vê, o time do Flamengo tá uma draga, gente, tá uma draga. O Flamengo perdeu porque o time tava jogando muito mal, os jogadores muito soberbos, é verdade, que o time do Flamengo é um time muito soberbo, jogadores soberbos, Gabigol, ele acha que ele entrou em campo, vai resolver tudo, que a partida vai se resolver automaticamente sem precisar jogar bola, e não é assim que funciona. E já a equipe do Fluminense não, os jogadores correm, não tem a mesma estrela dos jogadores do Flamengo, não tem, mas é um time que corre muito mais, é um time que joga muito mais certo, tem um treinador que é alinhado com o time. Quando você tem um treinador que é alinhado com os jogadores, é diferente, galera, as coisas ocorrem de maneira diferente. Na minha opinião, o Fluminense hoje vai passar e vai vencer novamente a equipe do Olímpia, tem muito mais time do que o Olímpia. Não fique pensando, porque o Flamengo perdeu, hoje o Olímpia também vai ganhar o Fluminense. Não vai ser. Não vai ser. Só se o Fernando Diniz fizer uma besteira muito grande no time, botar a equipe para jogar de maneira diferente, a não ser isso, o Fluminense não perde para o Olímpia. Essa é a minha opinião. Eu queria que vocês colocassem nos comentários também a opinião de vocês também.
se a equipe do Fluminense vai passar com facilidade ou com dificuldade contra a equipe do Olímpia, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês e deixa seu like também no nosso vídeo.